Voltamos com Cidadania em Debate, aqui pela FURB TV. E no programa de hoje, o assunto é envelhecer. E para falar sobre o tema, a convidada é a advogada e presidente do Instituto Ame Suas Rugas, Rosane Magali Martins. A nossa sociedade cria expectativas em relação ao idoso e também vai apresentando aí nomeações, né? Vai nomeando. O que seria, por exemplo, a quarta idade, né? E aí, como que... A quarta idade é um fenômeno novo, pelo menos no nosso século agora, porque vivíamos pouco, morríamos aos 40, aos 50, aos 60, e agora a gente está conseguindo chegar aos centenários, né? Já temos no Brasil um número bastante expressivo, em Blumenau também, na região do Vale também, onde as pessoas vivem até 100 anos, um pouco mais. Então, a essa categoria nova, né, a gente chama de quarta idade. Então, a terceira idade seria dos 60 aos 79 anos, né? A gente está separando mais ou menos assim, 2 décadas, e acima dos 80 seria a quarta idade, que é a idade da fragilidade, que é a idade do isolamento, que é a idade das doenças. É um tempo assim que, se a pessoa não mudou aos 40 hábitos de vida, não mudou a sua forma de viver, vai chegar na quarta idade com bastante problema. É um olhar assim que a gente tem que ter muito cuidado. É uma demanda grandiosa, por exemplo, que o governo não está dando a atenção devida. Por exemplo, a gente não tem instituição para colocar essas pessoas idosas, né, esses centenários. As famílias têm uma dificuldade de tratar com eles porque cuidar de uma pessoa idosa não é o mesmo que cuidar de uma criança. Tem gente que acha que é igual, é muito diferente. É muito mais complexo e muito mais cansativo e desgastante, porque a criança tu está preparando para a vida, a pessoa da quarta idade está se preparando para a morte. Então, tem gente que não tem estrutura para trabalhar com pessoas e prepará-las para morrer. Né? Então, tem que ter muita habilidade e é um momento assim, passar dos 80, a gente tem que ter um approach muito grande para dar conta. No bloco anterior a gente falava, né, dessa questão do envelhecer e a questão de gênero, né? Envelhecer para a mulher é diferente do envelhecer para o homem, né? Sim. Você falava que a mulher adoece mais o que acontecia? Porque as idosas que a gente está acompanhando hoje, elas são da década de 40, nasceram em 30, 40, né? Então, são idosas o quê? Com baixo grau de instrução, que foram educadas para cuidar da família. E muitas delas passaram a vida todinha, né? As avós de hoje, as bisavós de hoje, passaram a vida todinha cuidando de filho, de neto, de marido, e não se cuidaram muito. Se desleixaram e se perderam na vida. Não estudaram, não se adonaram de si, não cuidaram do seu prazer. A maioria delas casou com quem não quis, teve a quantidade de filhos que não desejou. Nós tínhamos uma sociedade patriarcal, machista, e aí, conservadora. O resultado disso é isso. Mulheres idosas felizes por estarem viúvas, tá? Em vários grupos que eu já trabalhei, aqui fora do estado de Santa Catarina, uma das perguntas: a senhora é viúva de marido bom? Que Deus o tenha lá onde esteja, que não volte para cá. A maioria muito feliz por estar viúva, porque ela pode curtir a vida dela, né? Porque assim, a mulher não podia sair, não podia fazer nada sem a ordem do marido. Então, hoje ela vai para o grupo de convivência, ela viaja, ela tem amigas, ela faz café e ela cuida do dinheiro, coisa que as idosas de hoje não tinham esse hábito de cuidar do próprio dinheiro ou do dinheiro que vinha, né, para a família. A idosa daqui a 20, 30 anos vai ser uma idosa diferente. Porque ela já vem cuidando dela já. Ela já se cuidou, então a gente vai ter menos doenças também. As idosas de hoje têm muita doença por causa disso. Elas não tinham condições, não tinham informação, não tinham conhecimento. As novas idosas vão vir, há uma discussão bem grande, tá? Pelo que eu posso estar mapeando, nós vamos ter idosas com bastante problema, tá? Apegadas à questão estética, apegadas à aparência e muito depressivas, porque são mulheres que tiveram que lutar muito para se colocar na vida profissional e seguir esse padrão. E brigaram muito com os homens, né? E estão muito sozinhas e rancorosas e ressentidas. Né? Então, vai levar mais uns 40 anos para a gente ter
Um equilíbrio. É um equilíbrio. Olha só, você faz parte do Instituto Ame Suas Rugas. Esse instituto surgiu quando? Ele surgiu... A ideia do Instituto é um pouco mais antiga, mas o Instituto foi criado em 2008, em 8 de agosto de 2008. Onde? Ele foi criado aqui em Blumenau por um grupo de gerontólogos e geriatras que estávamos formados da primeira turma de gerontologia, pós-graduação de gerontologia aqui da FURB. E aí, quando a gente era estudante ainda, a gente fez esse primeiro livro aqui, Carlos. Ah, tá. Ame Suas Rugas. Exatamente. Esse aí foi o primeiro, foi um projeto liderado por mim, que eu já era escritora, e a gente achou legal reunir os artigos que a gente estava produzindo na pós e fazer um livro. A ideia do nome também foi minha e da Suleika, foi uma coisa bem legal. Aí, a partir desse livro, a gente teve a ideia, poxa, é uma demanda que está surgindo, tem uma coisa muito louca chegando aí, muita gente está envelhecendo sem estar preparada para isso, e a gente pensou em criar um instituto. E aí a gente organiza esse segundo livro, onde tem todos os livros que a gente organiza, Carlos, tem geriatras e gerontólogos que a gente convida para escrever. Então, são pessoas que estão na academia, estão pesquisando, estão lendo, e aí a gente convida. Vamos fazer um artigo legal que o idoso possa entender, e a gente vai produzindo os livros. Então, esse foi o nosso segundo livro. Aqui foi quando o Instituto já estava consolidado, com o CNPJ, bonitinho, que é o nosso Ame Suas Rugas, pois há muito por viver, é a tarjeta dele. Esse aqui era Aproveite o Momento. Esse tem colaboradores de Portugal e de outros lugares. E esse é o último do ano passado, que é Ame Todas as Suas Idades, que a gente percebia o quê? Não é só amar as rugas, a gente tem que amar o tempo em que estamos, o tempo em que vivemos, né? E esse livro, então, ele tem uma abordagem bem legal sobre o envelhecimento e a sexualidade do homem, porque a gente não tem muito material focado no homem que envelhece e na sua sexualidade. É porque por conta, né, por conta dessa sociedade industrial, por conta desse capitalismo avançado e essa disputa, né, desenfreada, as relações tornaram-se cada vez mais líquidas e há também no envelhecimento uma disputa aí, né? E o homem que até então, que é uma questão física, creio eu, né? Ele chega numa determinada idade e ele quer continuar... São questões de fundo mesmo, né? Nós vivemos numa sociedade patriarcal dominada pelos homens, nós vivemos numa sociedade contemporânea competitiva e individualista, né? E isso faz com que as nossas relações se tornem líquidas justamente por isso, pela fragilidade das relações. A gente não está acostumado a trabalhar em parceria, porque o capitalismo impõe o quê? Eu sou uma competidora que eu posso tirar o que você tem a qualquer momento, porque eu posso vir com mais informação, mais equipamento, e eu que domino a cena. E aí eu te subjugo, né, ao meu poder. E as relações ainda estão calcadas assim, no poder. Eu domino quem? Então o homem dominava as mulheres, né, a mulher através do poder, através do econômico. Então são questões que repercutem também no envelhecimento, Carlos. Isso é muito sério, muito grave. E nós estamos revendo isso. A gente percebe que o novo envelhecimento vai ser em pequenos grupos cooperados de pessoas. E isso vai quebrar o sistema de uma certa forma. E falando em quebrar o sistema, né, no primeiro bloco, a gente tratou da questão de como o governo lida com seus velhos, né? E, portanto, ele tem que tratar isso lá na Previdência. Sim. E aí, por exemplo, na Europa essa discussão ela está sendo uma discussão... Bem, em países sociais-democratas, né, por exemplo, na França, o idoso francês vive muito bem, tá? Vive muito bem porque é uma história antiga que o povo conquistou uma cidadania muito forte e eles não abrem mão dos direitos sociais. Então, o idoso francês eu queria ser velha na França, tá? O idoso espanhol, ele tinha muitas conquistas, mas como com a crise europeia, os idosos espanhóis estão tendo perdas sociais. Como os ingleses também, né? Assim, a Europa toda está... E o que eles estão fazendo? Eles estão tirando dinheiro de onde? Da Previdência? Obviamente, e eles têm que salvar as empresas, não salvar os homens. Então, há uma inversão também de valores. Nós não valemos mais. O que vale é o capital, o que vale são as empresas. Então, a gente vê idosos morrendo de fome por falta de nutrição, por falta de cesta básica, por ter um salário
horrível que não dá para te comprar. Gasta quase tudo na farmácia, né? Que tu não pode comprar nem os medicamentos para manter a tua vida. E aí os governos salvando grandes monopólios e grandes empresas. Então, há uma distorção. A gente sempre fala que envelhecer também significa tu ter consciência social do seu papel. Então, o idoso, por exemplo, o idoso argentino é muito revoltado, ele protesta contra o governo. Há um filme que diz assim, que o velhinho ele diz assim, todo dia eu acordo e a coisa que me faz viver é ir para frente da Casa Rosada e protestar, né? Porque eu tenho tempo para isso, eu vou protestar para que os que estão atrás de mim tenham uma vida mais digna e melhor. O idoso brasileiro vai dançar, vai comer cuca com capilé e aí fica xingando o governo, mas não faz nada. Então, essa organização social da velhice é muito importante. Os idosos têm que falar de política sim, têm que falar de cidadania sim e tem que mudar o papel que está aí, porque nada vem de graça. Se você não reclama, se você não faz nada, está tudo certo, tudo ótimo, né? Então, nós também trabalhamos com esses conceitos, né, da inserção social do idoso nessas questões de política e cidadania. Bom, eu quero agradecer que você veio aqui falar sobre velhice, né? E o que você deixaria, assim, rapidinho para os nossos velhos aqui, que estão nos assistindo? Pois é. Que envelheçam bem? Eu desejaria o seguinte, pense assim, se você está ganhando mais anos de vida, o que você está fazendo com eles? Né? É comer, caminhar e dormir. O que você está transformando na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua comunidade? Eu acho que esse é o grande desafio, você saber o que você vai fazer com esses anos que você está ganhando de presente. Então, faça o melhor, né? Transforme a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Muito bem. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer a presença da advogada e presidente do Instituto Ame Suas Rugas, Rosane Magali Martins. Ela falou sobre o envelhecimento da população brasileira. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, com reprise quinta-feira, também às 10 horas da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. Tchau.